Comércio de Içara estará aberto nesta sexta-feira, feriado municipal. Liminar suspende processo de impeachment de governador e vice-governadora de Santa Catarina. Forças de segurança apreendem 506 quilos de cocaína em avião interceptado pela Força Aérea Brasileira. Agricultura familiar e pedágios da BR-101 são destaques em sessão da Assembleia Legislativa Catarinense. Reunião discute fornecimento de energia elétrica para bairros da região agrícola de Criciúma. Número de pacientes curados de coronavírus ultrapassa 50% no Centro de Tratamento de Criciúma. Promotores de justiça debatem diretrizes para retorno às aulas em Santa Catarina. Nova gasolina está sendo lançada pela Petrobras e vai substituir o atual combustível em até 3 meses. E no esporte, Tigre venceu a Chapecoense no tempo normal, mas nas penalidades acabou sendo eliminado do Campeonato Catarinense de Futebol. As principais notícias do dia você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é quinta-feira, dia 6 de agosto de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, muito boa tarde. Amanhã é feriado municipal em Içara. Apesar disso, o comércio da cidade estará atendendo normalmente para quem deseja realizar compras de presentes para o Dia dos Pais. Estive pessoalmente na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas da cidade para buscar mais informações. Vamos acompanhar. Muito bem, e é uma boa notícia, principalmente para os consumidores de Içara. Amanhã, Içara, segundo maior município da região, estará de folga, entre aspas, feriado municipal. Mas, em virtude do Dia dos Pais, a CDL de Içara tem uma boa notícia. Eu estou aqui com o Alexandre Fernandes, que é presidente da CDL. Presidente, obrigado por nos atender. Confirmado, amanhã, apesar do feriado, o comércio içarense estará de portas abertas? Bom dia, sim. Amanhã, dia 7, é dia do nosso padroeiro do município, dia de São Donato. Mas nós estaremos, sim, abertos, A gente conversou, teve uma reunião com o padre e com os lojistas e a gente achou por melhor abrir. Até mesmo porque, com esse tempo de pandemia, a gente pensa que flexibilizar os horários e ter mais tempo para os consumidores virem no nosso comércio é uma oportunidade de a gente também fazer a nossa parte, não tendo aglomeração. O senhor, junto com o seu colegiado, acabou tomando essa decisão em virtude da pandemia e também para facilitar a vida da população. Acho que as duas coisas acabaram somando para essa tomada de decisão, presidente? Sim, com certeza, Por exemplo, porque amanhã o comércio de Içara vai abrir, mas aí nós temos os escritórios, as fábricas e que não abrem. Aí esse pessoal tem condição de vir amanhã fazer as suas compras com calma, Até mesmo porque nós estamos na época de pagamento e véspera do Dia dos Pais, Então a gente optou por abrir, até mesmo porque a gente não vai ter comemoração festiva na nossa comunidade, na nossa paróquia, então a gente resolveu abrir o comércio para facilitar para o consumidor. Certo. Com relação a isso tudo que a gente está vivendo, esse período de pandemia, o senhor como presidente da CDL, como é que avalia o atual contexto, o atual cenário? O comércio de Içara já começa a dar mostras de reação ou ainda está muito aquém daquilo que costumeiramente produz? Na verdade, nós estamos atingindo quase os mesmos números do ano passado, que para nós já é uma conquista, Eu digo que Içara está num ponto diferenciado até mesmo por essas empresas que estão vindo se instalar. Em relação aos outros municípios da nossa região, Içara ele tem um desenvolvimento um pouco melhor. Então, acaba essas pessoas, através de vir procurar emprego na nossa cidade, acaba se instalando, alugando casas ou até comprando imóveis e fazendo compra no nosso comércio, Então, isso faz com que nós estamos um pouquinho mais pungente na frente dos outros. Falando do comércio, dá para fazer uma avaliação até o momento ou ainda não dá para mensurar o rombo no casco do navio? Não, ainda a gente não tem esse cálculo, Mas a gente sabe que realmente, infelizmente, teve empresas que ficou para trás, que teve que fechar as suas portas e então quem está lutando para sobreviver. A gente ainda não tem esse número,
mas eu acredito que agora aos poucos venha se retomando essas aberturas gradativamente, daqui a pouco com o setor de transporte e vai chegar-se perto de uma normalidade. Com relação a amanhã, sexta, aberto, mas no sábado, alguma ação foi estudada, como a extensão, por exemplo, do horário de funcionamento do comércio? Sim, sábado é sábado total, né? Em virtude dessa data especial, que é o Dia dos Pais, a CDL sempre prioriza todas as datas comemorativas, né? E também nós vamos trabalhar no sábado até às 17 horas, até às 5 horas da tarde, para bem atender o nosso consumidor que venha comprar no município. Deixando claro para a população, amanhã, sexta-feira, feriado em Içara, comércio abre normalmente, e no sábado o comércio estende o seu funcionamento até as 5 da tarde. É isso aí, amanhã feriado de São Donato, nosso padroeiro de Içara, vai trabalhar normal até às 18 horas e no sábado total até às 5 horas da tarde. Tá bom, fica aí a dica para você que está acompanhando a nossa programação. Feriado nesta sexta-feira em Içara, comércio abre normalmente, no sábado, comércio de Içara funcionando até às 5 horas da tarde. Fica aí a dica e as opções para que você possa presentear o seu pai nessa data extremamente especial. Voltamos ao estúdio. Uma liminar suspendeu o processo de impeachment do governador Carlos Moisés, da vice-governadora Daniela Rainer e do secretário de administração do Estado, Jorge Tasca. O Tribunal de Justiça do Estado acabou acatando um pedido de defesa do governador. Acompanhe. A decisão do desembargador Luiz César Medeiros acolheu o pedido dos advogados de defesa do governador Carlos Moisés e da vice-governadora Daniela Rainer e do secretário de administração Jorge Tasca. A alegação é que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina suprimiu as fases do processo que permitem a ampla defesa, ao conceber que o afastamento dos acusados dos cargos sejam realizados já na votação de admissibilidade do processo, onde na oportunidade são necessários 40 votos dos deputados. O documento emitido pelo desembargador suspende o andamento do processo de impeachment até o fim do julgamento do crime pelo qual Moisés é acusado. O pedido de impeachment é de autoria do defensor público Ralph Zimmer Jr. Ele alega que o governador e a vice-governadora cometeram crime de responsabilidade quando ambos concederam aumento salarial no ano de 2019 para os procuradores do Estado de Santa Catarina, através de ato administrativo, visando a equiparação dos salários dos procuradores do Executivo com procuradores do Poder Legislativo. Para o defensor, a equiparação é ilegal, o que configuraria em crime de responsabilidade. Outro argumento é que o aumento foi concedido de forma sigilosa, ou seja, sem autorização da Casa Legislativa. Em um primeiro momento, o processo foi arquivado por falta de documentações que comprovassem o suposto ato ilegal. Porém, em 11 de maio, o pedido de impeachment, desta vez com farta documentação, foi aceito pelo presidente da Alesc, deputado estadual Júlio Garcia. Forças de segurança apreenderam 506 quilos de cocaína em avião interceptado pela Força Aérea Brasileira e que fez pouso forçado em área rural no interior do Mato Grosso do Sul. O piloto, que foi vice-prefeito e presidente da Câmara Municipal de Ponta Porã, e o copiloto foram presos em flagrante em outra ação semelhante no estado do Mato Grosso. Na ocasião, outra aeronave foi apreendida com mais de 450 quilos da droga. Com o material ilícito, os traficantes esperavam movimentar incríveis 20 milhões de reais. Esta aeronave bimotor Baron 58 foi interceptada ainda no ar por aviões de caça da FAB, Força Aérea Brasileira, na manhã de domingo, quando sobrevoava Mato Grosso do Sul sem apresentar plano de voo, despertando suspeita que poderia estar carregada com droga. O piloto foi orientado a pousar imediatamente no aeroporto de Três Lagoas, na divisa de Mato Grosso do Sul com São Paulo. Ele chegou a iniciar os procedimentos para aterrissagem, mas ao perceber a presença de policiais federais na pista, ele arremeteu e tentou fugir, sendo iniciada uma perseguição pelo ar com 4 caças e um helicóptero da FAB. Acuado, o piloto Nélio Alves de Oliveira, de 70 anos, que foi vice-prefeito e presidente da Câmara Municipal de Ponta Porã, cidade sul-mato-grossense na fronteira do Brasil com o Paraguai, fez um pouso de emergência em uma área rural de Iviema.
a mais de 300 quilômetros de distância de Três Lagoas, após receber vários tiros de advertência. Após a aterrissagem, ele e o copiloto Júlio César Lima Benites, de 41 anos, tentaram fugir, mas foram capturados ainda no local. Em entrevista ao site de notícias IVE hoje, o capitão Vieira, da Força Tática da PM, explicou como foi a apreensão da aeronave e a prisão dos pilotos. A Força Tática do 8º Batalhão foi acionada para realizar diligências, já que uma aeronave era acompanhada pelo Grupamento Aéreo da Polícia Militar e pela Força Aérea Brasileira, onde possivelmente seria abatida pelo seu transporte de ilícito. Quando a cidade de Viemos, visualizamos no perímetro rural uma aeronave em queda. Diligenciamos em uma lavoura de cana, onde localizamos a aeronave abatida. Fizemos busca no interior da aeronave, não encontramos nenhum ocupante, apenas 16 fardos de entorpecente. Fizemos diligências em uma área de preservação permanente, nas proximidades da queda da aeronave, e encontramos os dois ocupantes do veículo, que confessaram que realizavam o transporte. Dentro da aeronave, as forças de segurança que participaram da operação encontraram 506 quilos de cocaína. A droga e os presos foram encaminhados para a Polícia Federal de Dourados, que está investigando. A aeronave está sob custódia da PF. Em outra ação, ainda ontem, a FAB interceptou uma aeronave monomotor modelo 720 Minuano. O monomotor foi abordado por um caça A-29 e escoltado até o pouso obrigatório em Rondonópolis, no Mato Grosso. Dentro da aeronave foram encontrados 450 quilos de cocaína. Os dois pilotos foram presos em flagrante pela Polícia Federal. Ainda não há informações se existem ligações entre os dois casos. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro parabenizou as forças de segurança pelas operações que causaram prejuízo de pelo menos 20 milhões de reais ao narcotráfico. A seguir, número de pacientes curados de coronavírus em Criciúma ultrapassa 50% no centro de tratamento do Rio Maina. Dois temas acabaram ganhando destaque em sessão da Assembleia Legislativa de Santa Catarina: agricultura familiar e também pedágios na BR-101. Confira. A agricultura familiar foi um dos assuntos tratados em plenário na sessão desta quarta-feira. A deputada Luciane Carminati lembrou da mobilização no Senado Federal para a votação do projeto já aprovado pela Câmara, que prevê um auxílio emergencial para agricultores familiares durante a pandemia de Covid-19. A matéria também fixa medidas como a renegociação de dívidas rurais e prevê a oferta de recursos para fomento da atividade agrária. A parlamentar fez um apelo aos senadores para que aprovem e trabalhem pela sanção urgente do projeto. De acordo com o Censo Agropecuário de 2019, 78% das propriedades rurais de Santa Catarina são voltadas à agricultura familiar. Ao todo, mais de 364 mil pessoas se dedicam à atividade, garantindo o quinto maior valor de produção do país. Por isso, mais uma vez, nós conclamamos: aprova a Lei 735. Precisamos deste auxílio emergencial a agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, aquicultores, silvicultores, além de linhas de crédito especiais com juros baixos e prazos maiores para pagamentos. O deputado Milton Obos aproveitou para pedir apoio dos parlamentares ao projeto de sustação de ato de autoria dele, que já teve admissibilidade aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça. A intenção é sustar os efeitos de uma portaria da Secretaria de Estado da Fazenda, publicada no final do ano passado, que altera a base de cálculo do ICMS devido nas operações com energia elétrica e que, em plena pandemia,
provoca um acréscimo de 32% no imposto pago pelos consumidores rurais. Eu acredito que já passou, deputada Luciane, os 10 dias que o governador tinha para dar as suas explicações, para que nós possamos trazer para plenário e derrubar esse aumento inoportuno que o governo aplicou sobre aqueles que produzem lá no campo, principalmente numa hora dessa, e sabendo, deputada Luciane, que muitos agricultores, eu sei porque eu implantei isso enquanto prefeito em Rio do Sul, muitos agricultores familiares vivem do que plantam para as escolas dos municípios e dos estados, e todas estão fechadas. Então, nós temos que votar logo esse projeto de sustação de ato para fazer justiça aos produtores rurais, deputada Luciana. O anúncio de um reajuste de 45% no valor do pedágio cobrado no trecho norte da BR-101 em Santa Catarina também foi debatido pelos deputados estaduais. Trata-se de um aditivo contratual fechado entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres e a concessionária Arteres para a conclusão das obras do contorno de Florianópolis. O valor do pedágio deverá passar de R$ 2,70 para R$ 3,90 assim que o aditivo for publicado no Diário Oficial da União. Esse reajuste é um aditivo contratual entre a ANTT e a Arteres por conta da conclusão das obras do contorno de Florianópolis, que deveria estar concluída em 2012. E pelas projeções que a gente tem acompanhado, estará pronta em 2023. Mas já agora há um aumento de 45% no pedágio da BR-101. Se fosse depois de a obra do contorno estar concluída, quem sabe, mas de forma antecipada cobrar por alguma coisa que ainda não aconteceu, que vai ficar pronta 11 anos depois do contrato original, do prazo para a conclusão. Então eu fiquei realmente sem querer acreditar de que isso efetivamente esteja acontecendo, e é importante que a Assembleia, e eu sei que os deputados aqui que representam o litoral deverão fazê-lo, mas eu quero chamar a atenção para que nós não aceitemos assim desta forma, e que intercedemos junto à ANTT, enfim, junto ao governo federal, para que Santa Catarina não seja ainda mais penalizada. Já não temos o contorno e ainda ter que arcar com 45% de acréscimo no pedágio, acho que nós não podemos aceitar assim pacificamente. Concordo com a expressão de Vossa Excelência, eu acho um absurdo. É claro que tem 1 bilhão ainda, a concessionária alega para realizar as obras, mas o prazo ficou para mais 3 anos para concluir. Ou seja, nós vamos pagar 45% de aumento durante 3 anos para depois termos a obra, uma vez que a concessão já deveria, era uma das cláusulas da concessão, já deveria estar pronto esse contorno viário desde 2012. Então, é um absurdo, e eu concordo com Vossa Excelência em gênero, número e grau, e acho que nós devemos aqui, os deputados, principalmente aqui do litoral, devemos também nos posicionar com relação a isso, pois esse aumento é iminente, é para os próximos dias, e novamente o consumidor vai ser lesado por uma obra que está aí há 8 anos atrasadas, e nós é que vamos pagar a conta novamente. Uma reunião discutiu o fornecimento de energia elétrica para bairros da região agrícola de Criciúma. A pauta foi discutida pelo prefeito Clésio Salvaro em encontro virtual realizado com o presidente da Celesc. O prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, discutiu em conversa realizada por videoconferência com o presidente das Centrais Elétricas de Santa Catarina, Celesc, Clécio Poleto Martins, o fornecimento de energia elétrica para unidades consumidoras situadas em áreas agrícolas de Criciúma.
A reunião virtual contou com a presença do presidente da cooperativa pioneira de eletrificação, a Coopera, Valmir João Rampinelli, e propôs debater a continuidade dos serviços prestados pela entidade em bairros do município. Nas comunidades localizadas na região sul de Criciúma, por decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, a Celesc está autorizada a assumir o fornecimento de energia elétrica para aproximadamente 2.000 unidades consumidoras que são abastecidas pela Coopera. O tema já foi tratado com o governador Carlos Moisés e a permanência da cooperativa nos bairros. A Celesc concorda que, em função da pandemia da Covid-19, esse não é o momento apropriado para transferir os serviços. A intenção é construir uma comunicação conjunta e encaminhar ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas para checar a possibilidade de adiar essa transferência sem prejuízos aos órgãos. A área abrange as unidades consumidoras situadas entre o 28º GAC, no bairro Jardim das Paineiras, e a comunidade de Vila Maria, além de unidades consumidoras localizadas nos bairros São Sebastião e Jardim Montevidéu. A reunião virtual contou com a presença dos vereadores Tita Belloli, Miri D'Agostin e Giovana Zanetti, além de representantes das comunidades. O número de pacientes curados de coronavírus ultrapassa 50% no centro de tratamento. O espaço está localizado no distrito do Rio Maina e serve de isolamento para pessoas positivadas com a Covid-19. O centro de tratamento para o coronavírus disponibilizado pela Prefeitura de Criciúma, por meio da Secretaria de Saúde, está com mais de 50% dos pacientes curados. O espaço, localizado no distrito do Rio Maina, serve para pessoas confirmadas com Covid-19 que não têm condições de cumprir isolamento social. Desde o dia 14 de julho, quando os primeiros pacientes chegaram ao centro de tratamento, o espaço já recebeu 31 pessoas com coronavírus, sendo que 17 receberam alta. Segundo o secretário de Saúde do município, Acélio Casagrande, foi montada uma equipe multiprofissional. A maior parte dos pacientes veio de instituições de longa permanência para idosos da cidade. A equipe que atua no centro de tratamento conta com profissionais médicos, de enfermagem, farmácia, fisioterapia, psicologia, nutrição e assistência social. Promotores de justiça debateram diretrizes para o retorno às aulas em Santa Catarina. Na reunião foram abordados os principais pontos do documento elaborado após mais de 2 meses de discussão entre diversos órgãos diretamente envolvidos com a educação no Estado. Apesar de ainda não haver uma data certa para o retorno das aulas, quando isso ocorrer, o Ministério Público irá fiscalizar e exigir a execução das diretrizes do documento. Com o objetivo de apresentar e debater as diretrizes para o retorno às aulas em Santa Catarina, o Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude promoveu uma reunião com promotores de justiça da área via Webex. No encontro virtual, foi possível discutir os principais pontos do documento, assim como as formas de acompanhamento das diretrizes pelo Ministério Público de Santa Catarina. Botega explicou que o documento foi construído de forma ampla e participativa após mais de 2 meses de discussão entre diversos órgãos diretamente envolvidos com a educação no Estado, inclusive o Ministério Público. As diretrizes são divididas em 5 eixos. São eles: diretrizes sanitárias para a alimentação escolar, diretrizes sanitárias para o transporte escolar, diretrizes pedagógicas para o retorno das aulas e diretrizes para a gestão de pessoas. Esses parâmetros irão embasar o Plano Estadual de Contingência da Educação, que deve ser lançado ainda nesta semana pelo Estado. Essas diretrizes são de observância obrigatória para os sistemas de ensino e escolas públicas e privadas, mas podem ser ainda mais restritas pelos municípios, de acordo com as circunstâncias locais. Entre os diversos parâmetros apontados pelas diretrizes para o retorno às aulas estão, por exemplo, a suspensão de atividades com aglomerações, distanciamento social de 1,5 metro, uso de máscaras em servidores e estudantes, higienização frequente de mãos e dos ambientes e equipamentos das escolas,
aferição de temperatura e disponibilização de álcool em gel, spray ou espuma. Também é apontado que o retorno deve ocorrer de forma gradativa, escalada e alternada, com intervalos mínimos de 7 dias entre os grupos regressantes. O calendário e o currículo escolar precisam ser reestruturados, assim como as metodologias de estratégia de aprendizagem, entre outros pontos. Na reunião, ainda foi explicado que a retomada das atividades presenciais, atualmente suspensas até 7 de setembro, dependem de definições do Comitê de Operações em Emergência em Saúde, que, com base em suas ferramentas de análise, deve comunicar sobre a volta às aulas presenciais com antecedência mínima de 15 dias. O CIJ está elaborando uma minuta de recomendação para subsidiar a atuação das promotorias de justiça na implementação e fiscalização das diretrizes propostas. A seguir, Tigre vence Chapecoense no tempo normal, mas nos pênaltis acaba eliminado do Campeonato Catarinense de Futebol. Uma nova gasolina está sendo lançada pela Petrobras e vai substituir o atual combustível em até 3 meses no máximo. Representantes do setor dizem que é um produto de melhor qualidade e que vai render mais. Mas o mistério que está no ar é o preço dessa tal nova gasolina. A chamada gasolina comum a qual estamos acostumados vai sumir das bombas. No lugar dela, a proposta é uma nova, com a qualidade do combustível comercializado no mercado americano e europeu. Ela vai oferecer melhor capacidade em octanagem e massa, o que, segundo especialistas, significa mais eficiência e autonomia ao motor, que pode gerar uma economia de 4% a 6% no consumo. E já está valendo. A partir dessa semana, os postos e distribuidoras começam a se adequar. A nova gasolina que está sendo lançada no país, ela veio através da Resolução 807 de janeiro de 2020. A gasolina nova substituirá a gasolina C. Por que ela vai substituir? Porque ela vai ser uma gasolina mais encorpada, uma gasolina que vai dar mais, ela vai rodar mais com 1 litro de combustível. Outro motivo para a mudança é que a nova gasolina é mais difícil de ser adulterada. Situações em que nós tínhamos na gasolina anterior e que hoje não terá mais. Por exemplo, ela é antifraude. Existia muitos, em outros estados, a gente escutava que a gasolina podia ser adulterada. E essa gasolina fica quase impossível de se fraudar. A partir de agora, os postos de combustíveis têm 90 dias para vender os estoques e se adequarem à novidade. Já as distribuidoras têm 60 dias. Só que os especialistas acreditam que a nova gasolina já estará em toda a rede bem antes disso. Isso porque a Petrobras já anunciou que está produzindo e entregando a nova gasolina. A dúvida maior que fica é se vamos pagar mais caro por ela. Olha, logo que foi lançada, surgiu diversos boatos que haveria um reajuste, porque ela é um produto de melhor qualidade, ela é uma gasolina comparada às gasolinas europeias, então, se é um produto melhor, a tendência é que seja mais cara. Mas isso não foi confirmado pela Petrobras ainda, não saiu tabela nova, e mesmo que viesse, ela seria compensada porque ela vai rodar melhor, ela vai ter uma melhor produtividade com relação ao veículo. Grandes postos da capital, vocês vão notar que já é compensatório você abastecer com etanol. Então, se ela vir com aumento, com certeza o álcool será mais competitivo. O Criciúma até foi valente e no tempo normal conseguiu vencer a Chapecoense. Mas nas penalidades o Tigre acabou cometendo muitos erros e o resultado não poderia ter sido diferente. Eliminação do campeonato estadual. Precisando do resultado, o Tigre foi para cima. Foguinho cruzou na área. A zaga da Chapecoense falhou e ninguém do Carvoeiro estava ligado para conferir. Em cobrança de escanteio curto, Jean Dias jogou na área e Foguinho mandou para o fundo do gol. Criciúma 1-0.
O tricolor cresceu no jogo. Grande jogada pela direita, Vitor Guilherme cruzou e a zaga do Verdão afastou o perigo. Mais uma vez o Criciúma desceu pelo lado direito. No cruzamento, o sistema defensivo da Chape precisou trabalhar. No segundo tempo, Léo Ceará entrou sozinho e tentou o toque para Thiago Henrique. Joilson mandou para escanteio. Na sequência da jogada, Eduardo tentou de fora da área. João Ricardo fez a defesa. Final, Criciúma 1, Chapecoense 0. Com o resultado, a decisão foi para os pênaltis. Ezequiel cobrou o primeiro para Chapecoense e mandou para fora. O goleiro Agenor não perdeu a chance do Tigre. Criciúma 1-0. A segunda penalidade da Chapecoense foi convertida por Derlan, 1-1. Foguinho, um dos principais jogadores do Carvoeiro, bateu forte, mas o goleiro João Ricardo fez a defesa. Paulinho Mocelin não deu bobeira e colocou a Chapecoense na frente, 2-1. Agora, Jean Dias do Criciúma perdeu a tranquilidade e mandou a bomba no travessão. Luiz Otávio da Chape não deu moleza e fez mais um para o time do Oeste, 3-1 Chapecoense. O zagueiro Vitão do Criciúma deixou o Tigre vivo no jogo, Chape 3-2. Mas Anselmo Ramon acabou com o sonho tricolor de chegar à decisão. Final nos pênaltis, Criciúma eliminado 2, Chapecoense classificada 4. Roberto Cavalo, apesar da eliminação, enalteceu o desempenho de seus comandados. Agora o Tigre foca na Série C. A avaliação, acho que dos últimos tempos dentro de casa foi a melhor partida que fizemos. Contra uma grande equipe, que é a Chapecoense, Série B do Brasileiro, fazendo grandes campeonatos, brigando sempre por título. E achei que foi um grande jogo. E achei também que nós jogamos melhor, jogamos mais que a Chapecoense. Fizemos 1-0 e infelizmente não conseguimos a classificação. Segunda-feira o Carvoeiro irá iniciar a sua luta para retornar à Série B do Nacional em Londrina. Apesar da tristeza pela eliminação, Roberto Cavalo entende que o grupo está motivado para o início de uma nova jornada. Não, desmotivação não. A tristeza é normal bater, porque da maneira que foi, né, os pênaltis, perdemos. Mas nos dá aí, pelo futebol apresentado, mais confiança, uma tranquilidade melhor em termos de time. Hoje nós temos um time formado, né? Lógico que vamos ainda melhorar com contratações, mas eu acho que nesse momento estamos no caminho certo. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.